Salve, salve meus amigos, aqui que fala com vocês é o Tututec, vocês são muito bem-vindos nesse maravilhoso canal. E hoje vamos falar de jogos de luta, pra você que gosta de sentar a porrada em geral. E é claro, no videogame que eu tô falando, né cara. Então eu separei 5 dos melhores jogos de luta aqui pra Android. Mas antes de começar o vídeo, dá uma olhada nesse recadinho aí, hein. Deixa eu te fazer uma pergunta, você já pensou em você mesmo produzir os seus jogos e aparecer com eles aqui no canal? Sabe que estamos com uma parceria aí com o grupo Dunk Code e eles vão te ensinar a fazer jogos aí do básico ao avançado para Android, PC e vários outros tipos. Então se você está interessado é só conferir aqui no primeiro link da descrição, beleza? E vamos começar nossa lista aqui com um dos melhores jogos de luta, porém totalmente desconhecido aqui no Brasil, chamado aí Flash Party. Esse jogo é realmente muito bem feito e está em beta, meus amigos. Existem alguns lugares aí que você consegue baixar ele, porém eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Esse jogo é totalmente diferente dos outros jogos de luta que eu vou citar aqui. Por exemplo, ele é bem inspirado, digamos assim, no Super Smash Bros ou no Brawlhalla aí, se você preferir. Ou seja, o objetivo do jogo é derrubar o inimigo do cenário. E eu realmente gosto muito desse estilo de jogo. Geralmente esse estilo de jogo é bem competitivo, e uma coisa que me agrada também nesse estilo de jogo é que você consegue colocar mais de 2 personagens na tela, ou seja, no caso do Flash Party você consegue colocar até 4, fica uma 4 versus 4 eu acho, o que torna o jogo bem mais incrível e muito mais emocionante e engraçado também, né cara. E como eu disse antes, o jogo ainda está em beta, está saindo vários personagens jogáveis ainda, porém aí ele já conta com mais de 10 personagens ainda, se eu não me engano, todos com suas características e suas skins e suas habilidades, cara. Eu fiz o teste aqui no canal há um ano atrás mais ou menos desse jogo, e eu lembro que ele tinha apenas 5 personagens, ou seja, faz mais ou menos um ano que ele tá em beta aí, já foram lançados mais coisas, já tem mais tela também, ou seja, o jogo tem tudo aí para se tornar um grande jogo de Android. E eu particularmente achei a gameplay dele bem fluida, cara, e muito melhor do que muitos outros jogos grandes de luta aí do Android. E vale lembrar que o jogo, mesmo estando em beta, ele consegue ser bem completo, eu não achei bug nenhum dentro desse jogo, e é por isso que eu coloquei ele aqui no nosso 5º lugar. E aqui no nosso 4º lugar vamos com um jogo que evoluiu de uma maneira bem surpreendente, chamado Shadow Fight Arena. Pra você ter uma ideia, o Shadow Arena foi lançado em 2013, depois o 2 aí, o Shadow Arena foi lançado em 2016, e aí foi um sucesso absurdo, cara. O Shadow Fight 3 aí foi lançado em 2018 e foi um sucesso maior. E agora a gente tem aí o incrível Shadow Fight Arena, que foi lançado lá no finalzinho de 2020, quase 2021, e é uma mistura sensacional de todos os outros, cara. Tudo que eu me lembro de Shadow Fight é aqueles personagens sem rosto ali brigando. E uma coisa que vai destacar aqui, entre tantos jogos de luta no Android, esse aí se destacou pelo quê? Claro que foi sua jogabilidade muito fluida e ataques muito bem feitos. E os personagens no caso estão bem interessantes também, vários ninjas, vários samurais bem da hora. Uma parte boa desse jogo é que ele fica recebendo atualizações todo mês, cara. E isso não é apenas o Shadow Fight Arena. São realmente a maioria ali que eu pude notar recebe atualização ainda da sua produtora, e isso é muito bom, cara. E vale lembrar que o último jogo da série, que chama aí o Shadow Fight Arena, como diz, é mais focado no PVP, na pancadaria entre players versus players. Então se você quiser jogar apenas contra um NPC mesmo, eu aconselho você jogar o Shadow Fight 2. Uma coisa que eu gostei nesse jogo é que você joga ali com 3 personagens que você escolher. Isso é muito bom e começou lá atrás com The King of Fighter, e ele dá uma sobrevida a mais aí para os jogadores, como por exemplo, será que eu deixo o meu melhor personagem por último ou eu coloco ele em primeiro, cara? E quando você tá jogando online, você fica se fazendo perguntas de tipo, ah, esse último é o que ele mais sabe jogar ou é o que ele menos sabe jogar? E assim você cria um certo tipo de vida dentro do jogo, que eu acho realmente muito bom. Então se você curte um PVP, baixa esse jogo porque ele é nota 10, ele é muito bom mesmo, e devido a isso eu coloquei ele aqui no nosso 4º lugar. E agora vamos com um jogo que saiu em 2021 também e está conquistando aí aos poucos os celulares do brasileiro, chamado Skullgirls. Esse jogo é realmente incrível e é daqueles que eu tiro o chapéu, cara. A primeira coisa a se notar nesse jogo são seus gráficos totalmente 2D e totalmente desenhado também, que dá um aspecto diferente para o jogo. E se você não notou ainda, e eu acho bem difícil isso, só tem personagens mulheres dentro desse jogo, cara. Por isso que se chama aí Skullgirls, né, cara? Eu não sei o porquê exatamente, mas esse jogo me lembrou muito Marvel vs Capcom 2. O jeito que você pula o
combo ali que você faz, os personagens que você consegue jogar ali pra cima, é a mesma maneira de bater e até os barulhos são bem parecidos também, cara. Não sei se isso é coisa da minha cabeça, mas se você já jogou Marvel vs Capcom 2 e você já jogou esse jogo aí, escreve aqui embaixo nos comentários pra saber aí se ele é parecido mesmo. O jogo possui mais de 30 personagens diferentes, tudo meninas, como eu disse, e o jogo é bem simples em questão disso, cara. Não possui nada de especial, como por exemplo um Fatality, que é aquele clássico jogo de luta mesmo ali, onde vai 1 versus 1 ali até a morte. E como todo jogo de luta ali que se prece, cara, o que realmente chamou a atenção nesse jogo é a sua jogabilidade fluida, e esse é o segredo do jogo. Ele tem bastante estratégia, vários combos diferentes que você consegue soltar, as habilidades dos personagens também ajudam bastante, e por ele ser um jogo de luta totalmente clássico mesmo, eu decidi colocar ele incrível aqui no nosso terceiro lugar. Agora aqui no nosso segundo lugar temos um jogo que ninguém conhece mesmo, porém eu decidi aqui para colocar ele aqui para vocês conhecerem no caso, e ele é muito bom aí, chamado Vita Fighters. Cara, esse jogo também é aquele clássico jogo de luta, e o que me chamou a atenção nesse jogo foi o fato dos botões serem mais simples, digamos assim. O fato do jogo ser simples na questão dos gráficos me chamou muita atenção também e me lembrou um pouco o Roblox pelo fato dos personagens não ter rosto. Mas vamos lá, mesmo os botões do jogo sendo simples, você ainda consegue soltar poderes, por exemplo, e fazer vários combos diferentes, o que é relativamente bem fácil dentro do jogo. Porém, uma coisa que me chamou a atenção, e você já deve ter reparado nisso, é que seus personagens são muito inspirados aí em personagens de anime, como por exemplo aí tem um personagem lá que parece muito com o Cloud do Final Fantasy, ou um outro que parece o E-Honda do Street Fighter. Tem um que se parece muito com um personagem do Hunter vs Hunter lá, que eu não lembro nem o nome. E assim você vai descobrindo que outros personagens ali são bem inspirados visualmente, e os poderes do personagem também, cara. Ou seja, é mais ou menos uma mistura ali de vários personagens que você conhece. Um ponto bom do Vita Fighters aqui é que você consegue jogar totalmente offline, com uma espécie de torre aí, aquela que lembra do Mortal Kombat, por exemplo, e você consegue chegar até o chefe final, cara. O chefe final, se eu não me engano, é um titã do Attack on Titan, e vale lembrar que o jogo é extremamente complicado, cara, não é facinho igual os jogos de Android de hoje em dia. O jogo é muito difícil mesmo, no segundo personagem você já tá penando ali pra ganhar, e é isso que dá mais vida ao jogo. Ou seja, o Vita Fighters é um incrível jogo de luta, pouco conhecido, porém de extrema qualidade, tanto na gameplay quanto nos personagens, e é por isso que ele está aqui no nosso segundo lugar. E chegamos talvez no melhor jogo de luta de lançamento de 2021 para você jogar aqui nesse comecinho de ano, chamado Metal Revolution. A primeira coisa importante de se falar nesse jogo é que ele quebrou a bolha do Android, cara. Sim, assim como o Genshin Impact no seu lançamento, todo mundo falou sobre esse jogo, e você já nota aí que é um jogão, né, cara? E talvez ele chegue aí para ser um dos melhores jogos de luta no Android inteiro, cara. O jogo conta com um modo totalmente online, que é o de esperar, né, cara? Então ele saiu em dezembro, e ele já conta com mais de 500 mil downloads aí na Play Store, ou seja, é muita coisa mesmo para um jogo de luta, no caso. Jogos de luta no Android não são tão bem vistos assim, e realmente em questão de jogo de luta talvez seja um dos inícios de jogos mais bem sucedidos aí que eu já vi. E falando um pouco da gameplay dele, esse jogo não tem mimimi, cara. Do jeito que eu gosto ali, a pancadaria rola solta e você precisa aprender todos os golpes, poderes de uma maneira bem normal, como por exemplo um jogo de console. E não possui nada robótico como alguns jogos de luta do Android, que parece mais, por exemplo, um Subway Surfer do que um jogo de luta. O jogo já conta com um modo ranqueada e possui mais de 15 bonecos robôs para você escolher. Vale lembrar que o jogo ele é pesadinho sim, e os gráficos do jogo são muito bons, cara. Então você vai precisar de um celular um pouco potente aí para rodar ele. Metal Revolution é sem dúvida um dos melhores jogos de luta e um dos melhores jogos também que saiu em 2021. E com certeza absoluta deveria muito estar aqui na nossa lista, e eu coloquei ele aqui no nosso primeiro lugar, beleza? Então é isso aí, rapaziada, esses são os 5 melhores jogos de luta aí, pelo menos uns 5 melhores aí que saiu ultimamente, beleza? Só lembrando, eu sei que tem muitos outros jogos de luta, como Mortal Kombat ou The King of Fighters, mas fala sério, né, cara? Esses jogos aí, eles são bem automatizados e quase nem torna eles um jogo de luta mesmo, é bem estranho você jogar um jogo de tipo assim, tá ligado? Mas enfim, se você conhece outro jogo de luta aí, que seja aquele jogo de luta raiz mesmo, que te dê os botões ali pra você apertar, e se você não conseguir soltar o poder, não tem problema. Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar ver, cara. E só não esquece também de deixar aquele like pra mim e se inscreve aí que sempre tem conteúdo novo, beleza? Que eu vou ficando por aqui, eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Valeu!